Olá, crianças do quarto ano, bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de português. Aqui é o professor Elton. Espero que todos possam estar bem, com saúde, saudáveis. Vamos dar início ao nosso momento de oração. E eu trago para vocês a seguinte mensagem: acordar é a melhor razão para ser feliz. Bom dia. Então, que bom que todo mundo acordou, que bom que todo mundo está disposto a aprender, a vencer mais uma semana de aulas. Rezemos juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Vicente, rogai por nós. Estivemos e estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, na aula de hoje, nós trabalharemos verbos. Estamos trabalhando, aliás, nas últimas aulas, este mesmo assunto. Hoje, especificamente, trataremos dos verbos de segunda e terceira conjugações, fazendo uma tarefa no livro Aprender Mais. Aprender Mais. Fiquem atentos, no final da aula eu estarei dando um aviso muito importante, então fiquem ligados para que todos possam ficar sabendo do que se trata este aviso, tá bom? Bem, na aula passada nós trabalhamos verbos de primeira conjugação. Deixei uma atividade, né, que inclusive já foi corrigida. Vocês conjugaram 3 verbos de primeira conjugação. Um desses verbos era o verbo estudar. E estudar é um verbo de primeira conjugação, por quê? Porque termina em AR, tá bom? E vocês devem lembrar muito bem que os verbos eles podem ser divididos em 3 grupos. Verbos de primeira conjugação, que são aqueles verbos terminados em AR, como estudar. Hoje veremos os verbos de segunda conjugação, que são os verbos terminados em ER. Um exemplo desse verbo é o verbo beber. Daqui a pouco veremos também o verbo que é de terceira conjugação, que é aquele verbo que termina em IR, como é, por exemplo, sorrir. Mas, neste momento, vamos nos deter aos verbos de segunda conjugação. Eu peço que vocês abram o caderno Aprender Mais, aliás, o livro Aprender Mais, na página 130. Você vai abrir o seu livro Aprender Mais nesta página e vai poder acompanhar esta mesma tabela que eu estou mostrando agora para vocês. Então, livro Aprender Mais, página 130. Você pode observar nesta tela a conjugação do verbo beber, que é um verbo de segunda conjugação por terminar em ER, e ele está conjugado aí no presente, que é o hoje, o pretérito, que nós podemos também chamar de passado, que indica ontem, e o futuro, que é amanhã. Eu chamo a atenção de vocês para as terminações, para esses elementos que estão em negrito, que estão com a letrinha mais escura no final de cada verbo, porque são essas terminações que vocês irão utilizar para conjugar qualquer verbo regular de segunda conjugação. Bom? Então, como é o verbo beber no presente? Eu bebo, tu bebes, ele bebe. Nós bebemos, vós bebeis, eles bebem. Agora, o verbo beber no pretérito. Eu bebi, tu bebeste, ele bebeu, nós bebemos, vós bebestes e eles beberam. E no futuro, eu beberei, tu beberás, ele beberá, nós beberemos, vós bebereis e eles beberão. Lembrando a vocês, nós temos aqui eu, tu, ele, que são as 3 pessoas do singular. Nós, vós, eles são as 3 pessoas do plural. Então, após observar esta tabela, iremos começar a nossa primeira atividade da aula de hoje. Vocês agora vão conjugar os verbos nos tempos pedidos.
o verbo escrever, tá bom? Na letra A, iremos trabalhar com o verbo escrever no tempo presente. Quem escreve? Tempo presente. Hoje, eu o quê? Eu escrevo. Para você não errar, você volta na tabelinha da página anterior, aliás, da página 30, na mesma página, aliás, a atividade que a gente vai fazer agora está na mesma página da tabela do verbo beber. Você pode utilizar essa mesma terminação que aparece aqui, por exemplo, terminação do presente. O, es, emos, eis e em. No pretérito é o i, é este, eu, emos, bebestes, beberam. No futuro, erei, erás, erá, eremos, ereis, erão. Se você pegar um outro verbo de segunda conjugação, por exemplo, comer, e colocar aqui, você vai perceber que você vai usar a mesma terminação. Eu comi, tu comeste, ele comeu, nós comemos, vós comestes, eles comeram. Então percebam que a terminação é igual, porque comer e beber ambos são de segunda conjugação. Então você pode usar essa tabelinha aqui para responder a primeira questão com muita facilidade. Então conjugue na letra A o verbo escrever no presente, na letra B, o verbo escrever no pretérito e na letra C, o verbo escrever no futuro. Daqui a pouquinho eu já volto para corrigir a letra A e a letra B com vocês, tá bom? Então vou deixar aqui alguns segundos em silêncio para que vocês respondam a letra A e a letra B e já já possam acompanhar a correção. Fazendo agora a correção da letra A e da letra B, nós temos: eu escrevo, tu escreves, ele escreve, nós escrevemos, vós escreveis e eles escrevem. Agora, quem escreveu? Tempo pretérito. Eu escrevi, tu escreveste, ele escreveu, nós escrevemos, vós escrevestes e eles escreveram. Então, se você estiver atrasado, pause o vídeo, corrija a letra A, corrija a letra B e depois dê continuidade. Na letra C, nós temos o verbo escrever no futuro. Quem escreverá? Daqui a alguns segundos eu já corrijo a letra C. Na letra C, nós temos: eu escreverei, tu escreverás, ele escreverá, nós escreveremos, vós escrevereis e eles escreverão. Eu vou só mostrar aqui um slide com as respostas para que você não fique com dúvida. Pronto. Eu escreverei, tu escreverás, ele escreverá. Nós escreveremos, vós escrevereis e eles escreverão. Atenção aos acentos, tem acento no escreverás, tem acento no escreverá e tem acento no escreverão, com a, ti, o.
Passemos agora para a questão número 2, página 131, livro Aprender Mais. Aqui na questão 2, você vai completar com os verbos no tempo presente, pretérito e futuro. Eu vendo e recebo. Vamos lá, vendo e recebo são verbos que vêm de vender e receber. Ambos são de segunda conjugação. Então, mais uma vez, você pode usar a tabelinha da página anterior para conjugar. Seguindo o modelo. Na letra A, não está apontando, não está especificando se é presente, se é pretérito ou se é futuro. Mas, como o eu já está conjugado, eu vendo e recebo, o que é que você pode concluir? Que na letra A você conjuga no presente, tá bom? Na letra B, eu apareci e desapareci, mais dois verbos de segunda conjugação. Apareci e desapareci são ações que aconteceram no passado, ontem. Então, letra B, você conjuga no pretérito. E letra C, viverei e vencerei, mais dois verbos de segunda conjugação. Viverei do verbo viver, vencerei do verbo vencer. E aqui você pode perceber que é para conjugar no futuro. Letra A conjuga no presente, letra B no futuro, no pretérito, perdão, e letra C no futuro. Você vai conjugar os dois verbos ao mesmo tempo, seguindo o modelo da letra A. Eu vendo e recebo, tu vendes e tu vende e recebe. Aliás, tu vendes e recebes, ele vende e recebe, e assim por diante. Daqui a alguns segundos eu volto para fazer a correção do item A, B e C da questão 2 com vocês. Primeiro, vocês respondam sozinhos agora. Irei fazer agora a correção da questão 2. Atenção. Eu vendo e recebo, tu vendes e recebes, ele vende e recebe, nós vendemos e recebemos, vós vendeis e recebeis, eles vendem e recebem. Agora no pretérito. Eu apareci e desapareci, tu apareceste e desapareceste, ele apareceu e desapareceu, nós aparecemos e desaparecemos, vós aparecestes, perdão, e desaparecestes, eles apareceram e desapareceram. Viver e vencer.
Eu viverei e vencerei, que é futuro. Tu viverás e vencerás. Ele viverá e vencerá. Nós viveremos e venceremos. Vós vivereis e vencereis. Eles viverão e vencerão. Então, caso você tenha errado algum item, é hora de pausar o vídeo, observar a tela, observar a correção. Se for preciso, volte alguns segundos atrás, ouça a resposta, caso você não esteja conseguindo ver direitinho as palavras, para que você não deixe de corrigir. É muito importante que você faça a correção da sua questão, para que você tenha material para estudar, tá bom? Quando chegar o dia da avaliação. Passando agora para a página 132, nós temos a questão 3. Observe o modelo e complete os verbos nos tempos indicados. Mais uma vez, você vai conjugar verbos de segunda conjugação: comer, vencer, bater, receber, esquecer, crescer e responder. Na primeira coluna, presente, na segunda coluna, pretérito e na terceira coluna, futuro. Eu como, eu comi, eu comerei. Aí você vai fazer a mesma coisa com os outros. Vencer, eu venço, eu venci e eu vencerei. Atenção, que você vai perceber que em alguns verbos você vai precisar modificar umas letras, trocar umas letras, tá bom? Mas isso é normal, porque em alguns casos é necessário que você faça isso para que o verbo mantenha o som naquele contexto, naquela conjugação. Todo mundo agora respondendo a questão 3. Daqui a pouquinho eu volto para fazer e para mostrar a correção para vocês. Fazendo agora a correção. Eu venço, eu venci e eu vencerei. Perceba que aqui no presente nós trocamos o C pelo cedilha, porque o C, perto da vogal O, não tem som S. Então, para o C ter som S, ele precisa, perto da vogal O, se transformar em cedilha, tá bom? Então, eu venço com cedilha, eu venci e vencerei com C.
Eu bato, eu bati, eu baterei. Eu recebo, eu recebi, eu receberei. Eu esqueço, eu esqueci, eu esquecerei. Novamente aqui no esqueço, nós precisamos trocar o C pelo cedilha. Eu cresço, eu cresci e eu crescerei. Aqui também nós precisamos trocar o C pelo cedilha no presente. Eu cresço, já eu cresci, crescerei, permanece com o C. Responder. Eu respondo, eu respondi e eu responderei. Caso tenha errado algum item, pausa o vídeo, observa a correção e conserta no seu livro. Dando prosseguimento, passemos agora para a página 132 ainda, respondendo à próxima questão. Passe as frases para o plural. Ele escreve muito bem. Observe quando você colocar essa frase no plural, você vai precisar modificar algumas palavras. Você vai transformar ele em eles. Eles escreve ou eles escrevem. Perceba que os verbos, eles fazem a concordância com as palavras que estão próximas. Faz a concordância com o pronome, tá bom? No caso aí, porque ele é pronome. Então, se você colocou eles no plural, consequentemente, o verbo também passará a ficar no plural. Eles escrevem muito bem. Então, termine agora a questão 1 da página 132. E depois faremos a correção. Primeiro vocês respondem e depois eu mostro a correção. Fazendo agora a correção, nós temos: eles escrevem muito bem, vocês bebem pouco, elas comem devagar, vocês esqueceram a tabuada, vocês venceram a prova e eles venderão pipoca. Observe que em todos os casos você colocou no plural o pronome ele, você, ela, você e ele. Consequentemente, o verbo você também precisou colocar no plural. Escrevem, bebem, comem, esqueceram, venceram. E na letra F é futuro, não é venderam, é venderão, com at e o. Passe adiante, observe a questão 2. Reescreva as frases passando para o tempo pretérito, que é o passado. Eu escrevo e leio é presente. Como é que fica essa frase no passado, que é o pretérito? Você vai modificar apenas o verbo escrever e o verbo ler. Todos os verbos de segunda conjugação. Depois faça a mesma coisa com o item B e com o item C. E já já eu já faço a correção com vocês.
Correção. Eu escrevi e li, ele correu e pulou, eles cresceram e viveram. Então, essa é a correção. Escrevi e li, correu e pulou, cresceram e viveram. Todos os verbos estão conjugados no pretérito. Bem, iremos agora trabalhar verbos de terceira conjugação. Os verbos trabalhados até então, que vocês conjugaram, na maioria dos casos foram verbos de segunda conjugação. Escrever, beber, comer, esquecer, vencer, vender, todos terminados em ER. Agora veremos a tabela dos verbos de terceira conjugação. Verbos terminam em IR, por exemplo, repartir. Acompanhe. No presente, eu reparto, tu repartes, ele reparte, repartimos, repartis, repartem. No pretérito, eu reparti, tu repartiste, ele repartiu, nós repartimos, vós repartistes e eles repartiram. E no futuro, eu repartirei, tu repartirás, ele repartirá, nós repartiremos, vós repartireis e eles repartirão. Mais uma vez, essas mesmas terminações que estão com uma letrinha mais escura, vocês irão utilizar para conjugar os outros verbos regulares de terceira conjugação, ou seja, verbos que terminam em ER. Vamos lá? Conjugue os verbos nos tempos pedidos. Quem parte hoje? Você vai conjugar o verbo partir no presente. Eu o quê? Eu parto, né? Aí você continua. O tu, o ele, o nós, o vós e o eles. Já já eu mostro a correção para vocês. Fazendo a correção, nós temos que eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis e eles partem, tá bom? Espero que tenha acertado. Caso não, pause o vídeo e faz a sua correção, combinado? Parto, partes, parte, partimos, partis e partem. Letra B. Quem dormiu ontem? Dormir é outro verbo de terceira conjugação. Agora no pretérito. Eu dormi, tu dormiste e assim por diante. Na letra C, é o dividir no futuro. Também dividir de terceira conjugação. Terminação IR. Quando você terminar a letra B e a letra C, você aguarda um pouquinho para a correção, que acontecerá daqui a alguns segundos. Primeiro vocês respondem sozinhos. Fazendo agora a correção, nós temos eu dormi, tu dormiste, ele dormiu. Nós dormimos, vós dormistes, eles dormiram. E o dividir no futuro? Eu dividirei, tu dividirás, ele dividirá, nós dividiremos, vós dividireis e eles dividirão com a o. Se estiver muito rápido para você, pause o vídeo, corrija a questão que está sendo mostrada no momento e depois dê prosseguimento, tá bom?
Lembrando também que se você tiver dúvida, quiser perguntar, é só ir no meu privado, no WhatsApp, me chamar que eu estou lá para tirar dúvidas, tá bom? Fique à vontade. Já corrigiu o item B e item C? Então já vamos partir para a questão número 2. Complete as frases com os verbos nos tempos pedidos, indicados. Tempo presente. Você vai conjugar o verbo dormir, tá bom? Na letra A é o verbo dormir. Mamãe dorme muito. Então, você vai usar na letra A o verbo dormir, que é verbo de terceira conjugação. No presente, eu durmo, tá bom? Na letra B, você vai conjugar o verbo fugir. Atenção para a letra B, que você vai usar o verbo fugir no pretérito. Letra C é o verbo conseguir. Minha turma conseguirá vencer. Conseguir no futuro. Letra A, dormir no presente. B, fugir no pretérito. E C, conseguir no futuro. Respondam, porque daqui a pouquinho eu já farei a correção com vocês. Fazendo a correção, nós temos eu durmo, tu dormes, ele dorme, nós dormimos, vós dormis, eles dormem. Fugir no pretérito. Eu fugi, tu fugiste, ele fugiu. Nós fugimos, vós fugistes, eles fugiram. Conseguir no futuro. Eu conseguirei, tu conseguirás, ele conseguirá. Nós conseguiremos, vós conseguireis, eles conseguirão. Com ate o ó. Resolvam agora. Pausem o vídeo caso tenham errado algum item. Façam a correção de vocês. Não deixe para depois. Passando adiante, pessoal, nós temos agora na página 135 a questão 3. Empregue o verbo sentir no pretérito perfeito. Aliás, no tempo pretérito. Na questão 3, você vai conjugar o verbo sentir no pretérito, que é o passado. Verbo sentir. Eu senti, tu é sentiste ou é sentiste? Com S no final ou sem S no final? Lembrando que você pode a todo instante consultar a tabelinha da página 133 com o verbo repartir, usando as mesmas terminações para poder responder a questão 3, para poder responder também a questão 4, tá bom? Terminando a questão 3, já pode responder na questão 4. Na questão 4, é conjugar o verbo ouvir no futuro.
Daqui a pouquinho eu já faço a correção com vocês. Mostrando agora a correção. Eu senti, tu sentiste, ele sentiu, nós sentimos, vós sentistes e eles sentiram. Senti, sentiste, sentiu, sentimos, sentistes e sentiram. Verbo ouvir. Eu ouvirei, que agora é futuro. Tu ouvirás, ele ouvirá. Nós ouviremos, vós ouvireis e eles ouvirão. Com at e o ó. Passando agora para a próxima questão, ainda na página 135. Caso tenha atrasado, pausa, corrige e depois dê prosseguimento. Aqui você vai copiar as frases, passando os verbos do tempo presente para o pretérito, ou seja, para o passado. Eu desço e subo a rua. Desço e subo é presente. Como é que fica o verbo descer e subir no pretérito, que é futuro, que é o passado, né? Pretérito é passado. Eu desci e subi a rua. É essa a resposta. Eu desci e subi a rua. Terminação i, tá bom? Desci, subi. E desci não é mais com cedilha, é com c. Eu desci e subi a rua. Faça o restante das alternativas. Já já eu mostro a correção para vocês. Estamos quase terminando a nossa atividade, tá bom?
Fazendo agora a correção, nós temos: eu desci e subi a rua, ele entrou no jardim e colheu flores, ela riu e chorou ao mesmo tempo, o cão latiu e o gato miou, Paulo brigou e discutiu com José, e ele falou e papai ouviu. Então fica na letra A, desci, subi. Na letra B, entrou e colheu. Na C, riu e chorou. Na D, latiu e miou. Na letra E, brigou e discutiu. E na letra F, falou e ouviu. Caso você esteja atrasado, pause o vídeo, faz a correção e depois dá continuidade na última página, que é a página 136. Questão 2. Reescreva as frases passando os verbos do tempo presente para o futuro. Vamos lá. Eu retiro e devolvo o livro. Como é que fica a resposta? Como é o verbo retirar e devolver no futuro? Eu retirarei e devolverei o livro. Estamos quase finalizando o nosso exercício. Mostrarei agora a correção. Caso não tenha terminado ainda, pausa e depois assiste a resposta. Eu retirarei e devolverei o livro. Ela chegará de manhã e sairá à tarde. Eles pintarão e vocês desenharão. Elas subirão e vocês descerão. Então, letra A fica retirarei e devolverei. Letra B, chegará e sairá. Letra C, pintarão, desenharão. Letra D, subirão e descerão. Você pode pausar o vídeo agora, você pode fazer a sua correção e depois partir para a última questão, que é a questão número 3. Leia as frases e escreva o tempo do verbo no quadrinho. É para você falar se o verbo beber, bebe, bebeu, beberá, comeu, comerá, come, repartiu, repartirá e reparte. Se está no presente, pretérito ou futuro. Bebe, a menina bebe guaraná. Bebe é presente, é pretérito ou é futuro? Aí você escreve no quadrinho laranja. Já já eu já volto, já faço a correção com vocês. Fazendo agora a correção, nós temos bebe é presente, bebeu é pretérito, beberá é futuro, comeu é pretérito, comerá futuro, come presente, repartiu pretérito, repartirá futuro e reparte é presente, tá bom? Você pode pausar o vídeo agora, fazer a sua correção sem pressa nenhuma. Bem, finalizamos a nossa atividade de hoje sobre verbo de segunda e terceira conjugação. Na quinta-feira, atenção, será um momento muito importante na nossa aula, porque será a nossa avaliação parcial de português, dia 12/11, que é quinta-feira. Quais os assuntos? Nessa avaliação, trabalharemos verbos. As questões irão pedir que vocês identifiquem verbos de ação, estado e fenômeno
da natureza. Por exemplo, o verbo de ação, correr, pular, saltar. Verbo que indica estado, estar, ser, ficar, são verbos que indicam estado. Por exemplo, a menina está doente. Está é um verbo que indica o estado como a menina se encontra, que é doente, tá bom? E verbos que indicam fenômeno da natureza, ventar, trovejar, chover. Você também vai precisar saber que os verbos podem ser classificados de acordo com as suas conjugações. Nós temos verbos de primeira conjugação, que termina em AR, cantar, por exemplo. Verbo de segunda conjugação, correr, terminação ER, por exemplo. E terceira conjugação, que é o verbo que termina em IR, que tem como exemplo o verbo sorrir, tá bom? Lembrando que você também precisará identificar quando é que o verbo está no presente, quando é que o verbo está no pretérito e quando é que o verbo está no futuro. Iremos trabalhar apenas a conjugação dos verbos de primeira conjugação. Então, você não vai precisar se preocupar em aprender as terminações dos verbos de primeira conjugação, de segunda e de terceira, apenas de primeira conjugação. Ou seja, conjugar verbos que terminam em AR. Mas é importante que você não esqueça que os verbos de segunda conjugação terminam em ER e que de terceira conjugação terminam em IR. Lembrando também que você deve estudar as pessoas e os números do verbo. Primeira, segunda e terceira pessoa do singular, que é eu, tu, ele, ela. E primeira, segunda e terceira pessoa do plural, que é nós, vós, eles ou elas. Tá bom? Então, finalizo por aqui. A tarefa de casa é você começar a estudar para a sua avaliação da quinta-feira. Estudar por onde? Recomendo que você estude pelo livro Aprender Mais. De preferência, observando as atividades que nós fizemos desde a página 120. A partir da página 120 do livro Aprender Mais, nós trabalhamos verbos. Então, você pode rever os exercícios, observar aquelas tabelinhas, dando atenção maior à tabelinha do verbo da primeira conjugação, tá bom? Finalizamos por aqui. Ficou atrasado em alguma atividade? Assiste novamente, responde. Qualquer coisa, estou à disposição para ajudar. Um forte abraço e até a próxima aula, se Deus quiser. Maria.